Você já ouviu falar sobre o efeito Dunning-Kruger? Pois é. Dunning-Kruger é uma distorção de julgamento que leva as pessoas que têm pouco conhecimento sobre um determinado assunto a supervalorizar o próprio conhecimento. E amigos, podemos dizer que muitos da igreja em Laodiceia sofrem hoje de um Dunning-Kruger espiritual. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que, através desse vídeo, o Espírito Santo nos ajude a entender se realmente conhecemos ou não a verdade presente para esses dias. Amém? E meus queridos, essa pequena meditação ela foi inspirada no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, das páginas 707 a 708 da versão digital, ok? E está escrito: procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Bom, Salomão, o homem mais sábio deste mundo, abaixo do Senhor Jesus, embora tenha recebido de Deus o dom da sabedoria, nós vemos que a sua compreensão das coisas não se dava por causa de operações sobrenaturais da parte de Deus como uma espécie de passe de mágica, mas sim, era necessário que Salomão procurasse o conhecimento e investigasse essas coisas para que ele obtivesse a sabedoria a qual Deus lhe havia prometido. Mas, diferente de Salomão, que procurava obter o conhecimento, o Senhor mostrou para a sua profeta que muitos daqueles que professam crer na verdade presente para esses últimos dias, na verdade, não sabem em que eles realmente acreditam, não compreendem quais são as provas da fé que eles professam e nem apreciam devidamente a obra que deve ser realizada para esse último tempo. E diz o Espírito de Profecia: homens que agora pregam a outros ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a oposição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 707. Veja, meus amigos, muitos de nós, que até mesmo damos estudos bíblicos, só compreenderemos que, na verdade, o nosso conhecimento é raso e superficial quando chegar aquele tempo de prova e a nossa ignorância sobre a verdade presente ficar evidente para nós. Pois é, meus amigos, existe hoje na igreja muitos que acreditam que compreendem plenamente aquilo que eles creem, mas que, até serem colocados em uma situação que realmente precisem dar provas da sua fé, vão então continuar ignorando a superficialidade do seu conhecimento. E em Testemunhos Seletos, volume 5, é dito que essas pessoas, quando forem separadas de outros que acreditam na mensagem dos 3 anjos, e quando elas forem forçadas a estarem sozinhas para exporem por si mesmas a sua crença, então essas pessoas vão ficar surpresas em ver quão confusas são as suas ideias sobre o que elas têm aceitado como verdade. E somente naquele tempo, essas pessoas vão entender que, na verdade, elas têm se afastado do Deus vivo e têm confiado nelas mesmas, colocando assim a sabedoria humana acima da sabedoria divina. Irmãos, Deus está hoje tentando despertar o seu povo do perigo, que é confiar no conhecimento do homem. Mas, se os meios que ele está se utilizando para abrir os olhos da sonolenta Laodiceia continuarem a não ser atendidos, então heresias vão continuar se introduzindo no meio do povo de Deus, as quais, como diz o Espírito de Profecia, vão resultar em um peneiramento qual vai separar a palha do trigo. Meus amigos, nesses momentos solenes no qual vivemos, tem vindo sobre nós uma preciosa luz,
a qual é apropriada para os nossos dias. E essa luz que vem das Sagradas Escrituras e também do Espírito de Profecia, ela está mostrando os perigos que se acham quase a desabar sobre nós. E como diz o Espírito de Profecia, essa luz nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras e a um mais atento exame crítico das posições que mantemos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 707. Veja, meus irmãos, embora existam grandes teólogos no meio do nosso povo, é da vontade do nosso Deus que os fundamentos e as posições da verdade que nós defendemos sejam estudados e, de forma perseverante, investigados por cada um de nós. E isso com oração e com jejum, pelo fato de que nenhum verdadeiro remanescente deve ficar supondo coisas e tendo ideias mal definidas do que constitui a verdade presente, mas todos nós devemos ter uma clara concepção do assim diz o Senhor. Veja, meus amigos, diante dos terríveis enganos que já existem em nossos dias e daqueles que em breve sobrevirão ao mundo, a nossa fé ela deve estar muito bem estabelecida sobre a palavra de Deus, de maneira que, quando chegar o tempo da grande prova e nós formos levados perante os tribunais para responder por nossas crenças, que sejamos plenamente capazes de dar com mansidão e com temor a razão para a esperança que nós temos. E quando eu digo que nós devemos apresentar a razão da nossa esperança com mansidão e com temor, é porque muitos, na verdade, se preparam apenas para debaterem a respeito das Escrituras. E, irmãos, se estamos estudando a palavra de Deus com a intenção de debater acerca dela para alimentar a nossa vaidade, então, naquele tempo, não poderemos ser auxiliados pelo Espírito Santo quando formos dar o nosso testemunho diante dos tribunais, porque o Espírito Santo só nos fará lembrar das coisas que estudamos para glorificar o nome do Senhor, mas Ele não nos fará lembrar das coisas que estudamos para glorificar o nosso próprio nome em debates, em discussões que não visam a salvação do nosso próximo, mas que só visam a nossa vaidade. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que essa pequena meditação realmente desperte em nós o desejo de estudarmos a verdade presente com sinceridade e também para a glória de Deus. Eu também espero que essa pequena meditação desperte nos irmãos o desejo de estudar a Bíblia juntamente com o espírito de profecia. Então, um grande abraço para todos vocês, meus queridos, e até a próxima.